Bom, gente, a gravação começou, né? Eu vou compartilhar a tela aqui e agora o que que nós vamos fazer é o seguinte. A gente já está compartilhando a tela aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Tá vendo essa aula aqui, gente? Aula número 15. Eu vou abrir essa aula, tá? Muito bem, abri a aula. Modo apresentação. É o seguinte. Aula número 15, convecção forçada sobre placas. Essa também é uma aula que a gente já deu para vocês, né? Foi na terça-feira, logo depois da Semana Santa, e a gente falou sobre escoamento laminar, turbulento, número de Reynolds, né? Sobre uma placa, quando o número de Reynolds fica 5 vezes 10 a 5, vocês estão vendo aqui, ó, 5 vezes 10 a 5, ó, a gente considera isso como critério para transição de laminar para turbulento, né? A gente já tinha falado, inclusive, que o coeficiente de transferência de calor. Aqui a camada limite hidrodinâmica na região laminar e aqui na região turbulenta, né? Você tem uma região aqui que é transição, tá? E o coeficiente de transferência de calor, tanto na região laminar quanto na região turbulenta, ele cai à medida que você avança, o escoamento avança ao longo da placa, porque como a camada limite ganha espessura, a resistência térmica também aumenta e com isso o coeficiente diminui. Mas na região laminar, ele é maior, turbulento, perdão, ele é maior que na região laminar. Tudo isso a gente viu, discutimos aqui um pouco esses grupos adimensionais, né? Falei da biografia aqui do Nusselt, né? Que nasceu no ano, morreu no ano em que eu nasci, né? Eu até brinquei isso com vocês lá. O Prant, o Peclet, o Staton, tá? E a gente deu toda essa teoria aqui, camada laminar, e aí as equações que governam aqui a região laminar, e a gente, quando resolveu a solução de Blasius, que chama, né, para a camada laminar, a gente chega nessa equação aqui, muito complexa, né, de terceira ordem, e quando a gente resolve numericamente, a gente obtém essa tabela, né? E essa tabela você tem aqui a posição, eta, né? Que envolve o y e o x, e aqui a velocidade, basicamente, essa terceira coluna, né? Essa coluna aqui estava faltando colocar F, né? A turma da noite não, mas a turma da tarde, até Camila perguntou o que que significava, é exatamente a função F, né? Função f essa que é definida da seguinte maneira, né? O f é a função do psi, tá vendo? E o psi é a função corrente, cuja derivada em relação a y é o u e a derivada em relação a x é menos v, tá? Bom, mas não é isso que eu quero falar, não. O que eu quero falar, aí chegou aqui na equação da camada limite, né? Que a gente usou na aula passada, né? E aí, quando faz a solução térmica, a gente chega nessa correlação para calcular o H local, de transferência de calor por convecção. Então, isso aqui é para escoamento laminar, H local, Prant maior do que 0,6, praticamente todos os fluidos, e placa isotérmica. E uma coisa muito importante que a gente deduz dessa solução numérica, aqui também é solução numérica, tá? Como na camada de velocidade, na camada térmica também é solução numérica. Dessa equação aqui, ó, dessa equação aqui da temperatura, que vem da equação da energia. É isso aqui, que a razão entre a camada limite hidrodinâmica e a térmica é Prandtl elevado a 1/3, sendo que aquela hidrodinâmica é dada pela fórmula, né? Deltinha dividido por x é igual a 5 dividido por raiz quadrada de Reynolds, tá? Bom, mas uma coisa importante não é só a gente ter o H local, não. É a gente ter o H médio, e que a gente obtém fazendo a integral de 1 a L, de 0 a L, do H local dx, quando você resolve essa integral, não de 0 até o fim da placa, mas até uma posição qualquer. Não necessariamente no fim, a gente chega nessa fórmula. Essa fórmula dá o Hx barra. Esse x aqui quer dizer que você foi até uma posição x, mas você está com o coeficiente médio desse x para trás. Quer ver? Para entender melhor isso,
Eu vou voltar atrás aqui, vários slides. Estou voltando. Esse aqui. Isso aqui não é o coeficiente laminar? Coeficiente de transferência de calor H laminar? Imagina que a gente está nessa posição X aqui, ó, tá? Não é o X crítico, não. Aqui, aqui. Então, tá vendo o mouse aqui nessa posição? Quanto que é o H médio daqui para trás? Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Não seria tão baixo quanto nesse ponto, nem tão alto quanto no início. Então, o valor médio aqui, assim, ó, desde a posição zero até a posição X. Pois é, essa fórmula, que agora eu vou demorar a chegar nela, né? Essa fórmula aqui, chegando. Esse é o local, essa 7,23. Mas essa 7,30, tá vendo? É esse coeficiente médio, por isso que tem a barra em cima, tá? Desde a posição zero até a posição X, que você escolhe, a sua vontade. Ah, se o X for meio metro, como é que eu acho que é meio metro? No Reynolds, porque o Reynolds tira essa raiz quadrada aqui, esquece desse meio aqui. O Reynolds, se bem que aqui é Reynolds elevado a meio, né? Então seria exatamente isso aqui elevado a meio. Está aqui o X, ó. Você pega a velocidade da corrente livre, multiplica pelo X que você está querendo, para escolher dali para trás a média, dividido pela viscosidade cinemática, vezes o Prandtl elevado a 1/3, tá? Bom, agora, se for turbulento, a fórmula é essa. Tá bom? Agora, como é que você acha o valor médio? Bom, aí é um pouquinho mais complicado, porque se você for desde zero até aquela posição no fim da placa, digamos, L, você vai passar pelo laminar primeiro. Então a média tem que ser feita assim: você faz integral de zero até a posição crítica. Posição crítica, como é que a gente calcula? Impondo que o radius é 5 vezes 10 elevado a 5. Aí você acha o x crítico. E aí você coloca o H laminar. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, dado pela equação 723, 0,332, tá vendo? Que esse é o local. Aí faz essa integral e depois do x crítico até o fim, até o L, você pega o turbulento. Esse laminar é esse, 0,332, tá vendo? Etc. E o turbulento é esse aqui, ó, 0,0296. Quando você faz essa integral, dá essa resposta aqui subcompacta. Esse é o Nusselt médio, tá? Desde da posição zero da placa até o final da placa. Mas se quisesse até uma posição qualquer, genérica, X, podia fazer aqui de X crítico até um X depois do X crítico, podia também. Aí aqui, esse Reynolds, em vez de ser Reynolds L, seria Reynolds numa posição X depois do X crítico, tá? E esse A que aparece aqui é dado por essa fórmula, sendo que quando você coloca o x crítico igual a 5 vezes 10 a 5, dá 871. Você pode até substituir isso na fórmula. Pois bem, eu fiz uma super recordação aqui da aula, né? Aqui no caso é quando é fluxo de calor constante, mas eu nem vou falar nisso porque eu já falei na aula e eu não vou precisar disso aqui agora. Eu também falei que tem 6 passos para você resolver problemas de convecção. Também não vou falar de novo, falei já na aula. E eu fiz o exemplo 1 com vocês. Mas não deu tempo de fazer o exemplo 2. E é esse exemplo que eu quero fazer aqui agora. Eu acho que eu já devo ter gastado aí uns 5 minutos de vídeo, mas foi bom que a gente recordou a aula 15. Mas agora vamos realmente ao que interessa. Fazer esse exercício aqui. Olha, ele é muito grande e bem difícil. Aqui está o enunciado, aqui começou a solução, segundo slide, terceiro slide, quarto slide, quinto slide, sexto slide e sétimo slide. Terminou. Aqui já é um para refletir, tá? Então vocês estão vendo que esse exercício aqui é um exercício complicadinho, tá? Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos ler juntos? É um exercício que é o exemplo 7.2, é o exemplo 2 do capítulo 7 do Icropera. Então vamos ler lá. Ó. Uma placa plana de largura 1 metro
é mantida a uma temperatura da superfície uniforme, TS igual a 230 graus Celsius, pelo uso independentemente controlado de resistores elétricos, fitas aquecedoras elétricas aqui. Aqui está mostrando uma delas. Aqui tem uma, aqui tem outra, né? Essa fita fica num comprimento de 50 milímetros, tá vendo? A placa tem um comprimento que não importa qual é o comprimento. É um comprimento enorme, tá? O certo é que aqui é 50 milímetros, aqui seria mais 50, seria a posição 100, 150, 200, aqui seria a posição 250. Quando você pega aqui a fita número 5, tá? Posição 250, tá vendo? Então esse aqui é resistor 1, resistor 2, resistor 3, só ele que está desenhado, 4, 5, etc. E falou que o comprimento de cada um é 50 milímetros, né? Se o ar está na atmosfera, pressão de 1 atm, 25 graus Celsius, e ele escoa sobre a placa com a velocidade de 60 metros por segundo, qual aquecedor tem a máxima entrada elétrica? E qual é o valor dessa entrada? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou para o final do exercício, que é aqui. Aqui é o final do exercício. Mas tem um gráfico que foi feito aqui. O que é isso aqui? O coeficiente de transferência de calor na região laminar, sendo que aqui é o X crítico, que a gente vai calcular. A gente vai ver por que ele vai dar em torno aí, ele vai dar 0,22. A gente vai calcular isso. Tem uma transição, mas aqui a gente está supondo, a gente está fazendo uma consideração para simplificar o problema, que o regime passa de laminar para turbulento subitamente. Tá? Isso é uma condição simplificadora nossa. E aí o coeficiente aumenta, porque virou laminar, mas volta a cair, volta a cair. Tá? Isso aqui, ó, essa curva aqui, nessa região, ela não faz sentido porque é o escoamento laminar. E aqui faz sentido sim, porque é o turbulento. Isso é dado lá por um H, né? Aquele H lá que a gente viu, que é 0,029, etc., né? E esse aqui, essa curva toda aqui, que aqui ela não faz sentido, mas essa curva toda é aquela que fala que o H é igual a 0,332, Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a meio, um terço, né? Isso é o Nusselt. Aí tem que multiplicar pelo K e dividir pelo X para poder achar realmente o H. Muito bem. Aonde que você precisa de mais calor? Aonde que o resistor tem que dar mais calor? Aonde o coeficiente de transferência de calor é o máximo. Pode ser que seja no primeiro volume de controle, no primeiro resistor, porque o coeficiente aqui não é muito alto. Quem sabe não é aqui? Mas pode ser que seja nesse quinto elemento aqui, tá? Vocês vão ver que a transição vai ser no quinto elemento, né? Porque aqui, ó, primeiro elemento, 50 milímetros, segundo, mais 50 milímetros, terceiro, quarto. Se o X crítico deu 0,22, né? 22 centímetros, na verdade, né? É porque aqui, e aqui tem um coeficiente que seria esse valor aqui, um valor médio entre esse muito alto e esse muito baixo, mas quem sabe essa média aqui, ó, aqui, tá vendo? Não é maior do que esse ponto aqui, né? Tem que ver, tem que fazer a conta. E pode ser que seja aqui, ó, no sexto elemento, que no sexto elemento o coeficiente, apesar de estar caindo, ele é muito alto. É isso que a gente tem que descobrir, tá? Na verdade, foi o sexto que ganhou aqui, ó. A taxa de calor no sexto elemento é a maior de todas. Depois é o 1 e por último é o 5. O gráfico mostra isso, né? E se o H é maior, H vezes a área vezes o ΔT, porque o ΔT é fixo, porque a temperatura da superfície está fixa, menos a temperatura do infinito que está fixo. Então, uma hora H vai corresponder à a maior taxa tem que corresponder à maior potência do resistor. Agora é uma questão de fazer a conta, né, e entender por que que foi o resistor número 6 e não o 5 que está na transição e não o 1. Aliás, eu posso mostrar para vocês aqui que o 1, a taxa deu 1370.
O 5 deu muito baixo, 1.050. Então, um ganhou até agora. Mas o 6 deu 1.140. Então, o 6 que ganhou. Agora, como é que a gente faz essa conta? Bom, vamos ver como é que faz essa conta. Não é muito fácil, não, tá? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz, lembra daquele negócio lá de passos para resolver o problema? Primeiro passo é a geometria. Segundo passo são as considerações. Terceiro passo é pegar as propriedades, né? Condutividade térmica, viscosidade cinemática, etc. Depois você tem que calcular o Reynolds para saber aonde que é o X crítico. Isso é muito importante. Aonde que é laminar, aonde que é turbulento. Depois, o passo 4 é a gente saber se vai usar uma correlação local ou média. A gente vai precisar da média, tá? Porque ali, em cada elemento, a gente tem que saber a taxa naquele elemento, não é num ponto. O elemento não é um ponto. O elemento onde o resistor foi colocado, ele tem ali um comprimento, né, de 50, lembra? De 50 centímetros. Então, a gente tem que trabalhar com um H médio naquele pedaço, tá? É, e por fim, o último passo é realmente fazer a conta, selecionar a correlação, fazer a conta, né? E ver quanto que dá a taxa de calor. Muito bem. Então, já lemos o problema. Vamos ler de novo? Você tem uma placa plana de 1 metro de largura, ela é mantida numa temperatura de 230 graus Celsius, pelo uso de vários resistores, cada um de 50 milímetros, eu falei centímetros, 50 milímetros de comprimento. A temperatura do ar que está passando por cima é 25 e a velocidade do ar é 60. Qual é o aquecedor com a máxima entrada e qual o valor dessa entrada? Bom, então, número 1, é uma geometria placa plana, exatamente a aula de hoje. Número 2, considerações. Regime permanente, escoamento incompressível, vamos desprezar efeitos de radiação, né? Enfim, né? E a parte de baixo da superfície é um plano adiabático, ok. Propriedades, aí eu vou pegar 400 Kelvin. Da onde que veio esse 400 Kelvin? Esse 400 Kelvin é você pegar 25 mais 230 e dividir por 2. E depois somar com 273, isso aí vai dar 400 Kelvin, ou pertinho de 400 Kelvin. Pode ser que nem vai dar exatamente 400. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu peguei a calculadora, tá? 25 mais 230, deu 255, dividir por 2, deu 127,5, somo com 273, deu 400,5 graus Celsius. Então, legal, 400 Kelvin. Aí eu peguei a viscosidade, tá aqui, a condutividade e o prant. Da onde? Da tabela 4, tá? Então, terceira coisa foi isso. Quarto passo é calcular o Reynolds. Bom, aqui o livro fez uma coisa muito legal. Ele calculou o número de Reynolds primeiro, no final do primeiro resistor. Por isso que ele colocou L1, 50 milímetros. Passando para metro, né? Deu isso aqui, velocidade, viscosidade, cinemática, deu esse número. Muito, muito baixo. Muito baixo, não. Menor do que 5 vezes 10 a 5, que está 1,14. Então é laminar. Agora, por falar em transição, qual que seria o L da transição? O X crítico. Qual que seria o X crítico? Isolando já aqui, tá? Eu passei a velocidade dividindo, a viscosidade multiplicando, vezes o Reynolds. O Reynolds eu coloquei que é 5 vezes 10 a 5. Aqui está a viscosidade, aqui está a velocidade e deu 0,22. 0,22 é aonde? 0,22 é aqui, ó. 0,22 metros, tá? Porque é claro que 0,22 metros é 220 milímetros, tá bom? Então, aqui é 50, aqui vai ser 100, aqui vai ser 150, aqui vai ser 200, e aqui vai ser 250, e aqui vai ser 220 milímetros. Então, deu no quinto elemento, tá? Por isso que ele falou o seguinte, sabe aonde que vai ser
a máxima entrada de calor no primeiro elemento, por quê? Porque começa lá no alto, o coeficiente começa muito alto, apesar de laminar. Pode ser que vai ser no quinto, porque o quinto, apesar do coeficiente ter ficado bem baixo no laminar, é exatamente no quinto elemento que tem o pico. O coeficiente vai lá para o alto, e pode ser que a média dá uma média alta, maior do que na entrada. Agora, no sexto elemento tem uma grande chance, porque o sexto elemento já é na região turbulenta e logo depois da transição, então o coeficiente é muito alto. Aliás, voltando de novo para aquela figura, foi aqui no quinto elemento, no sexto elemento mesmo, que o coeficiente ficou o maior de todos. Maior, inclusive, do que essa média aqui, ó. Porque se você pegar a média aqui no primeiro elemento, apesar desse valor aqui ser muito alto, ele nem está indicado aqui, mas é muito alto. Mas esse aqui já é muito baixo. Então a média dá um valor mais baixinho, tá vendo? E aqui a média nesse elemento aqui, ela é alta, tá vendo? Por isso que aqui ganhou. E essa daqui perdeu, porque apesar daqui ser muito alto, nessa parte aqui do quinto elemento é muito baixo, então a média aqui é muito pequena. Bom, nós estamos aqui. Vamos calcular quanto que vale a taxa no primeiro elemento. Afinal de contas, ele é um candidato, né? O heater, o heater 1, o aquecedor 1. H médio nessa região. Esse H médio aqui, tá vendo essa flechinha aqui, ó, apontando para esse H médio? Isso é o quinto passo. Você tem que descobrir se você vai usar H médio ou usar H local, H médio. E como é que é a fórmula do H médio? É essa daqui, ó, equação 730. Vale a pena a gente voltar lá atrás, ó. O que é a equação 730? Equação 730 é o H médio. Antes, você tem a equação 723, que é o H local, não é mesmo? Mas esse H local, para a região laminar, feita integral, para achar o H médio, deu a equação 730, é ela que a gente vai usar. Por que que é ela que a gente vai usar? Porque aqui é o coeficiente para escoamento laminar, médio, placa isotérmica, tá? Então, tudo isso que levou à conclusão de que nós temos que usar a equação 730. Substituir aqui, aí usei o Reynolds na posição L1, que é sempre no final, né? Quando a gente calcula o coeficiente médio, o Reynolds é no final do comprimento, onde você quer achar o valor médio. Então, o final é aquele lá que a gente já achou. Aqui, ó. Já tinha calculado esse Reynolds, lembra? 1,14 vezes 10 a 5? E deu 198 Nusselt, e aí como é que você calcula o H? O H é Nusselt vezes o K sobre L, o K a gente já tinha pegado na tabela, então deu 134. Coeficiente tipicamente para convecção forçada, multiplico pela área, que é 0,05 de comprimento, e a largura da placa é 1 metro, vezes 230 menos 25, 1.370 watts. Pronto, isso aí foi até fácil de achar. Agora, na quinta posição, é bem complicadinho, sabe por quê? Olha, a potência requerida, vamos ler junto aqui? A potência requerida para o aquecedor quinto, para o quinto aquecedor, né, pode ser obtida subtraindo o calor, a perda de calor, né, porque a placa está perdendo calor, tá? Porque a placa está aquecida pelo resistor elétrico, está perdendo calor para o ar. Tá? A perda de calor associada com é, os quatro primeiros aquecedores, aqui está os primeiros quatro aquecedores, da associada com os cinco primeiros aquecedores. Vamos entender isso aqui? O que está falando é o seguinte, ó. Aqui é o quinto aquecedor, tá? Se você quiser saber quanto de calor que a placa ganhou aqui, tá, quanto que a placa está liberando de calor aqui, você tem que pegar o calor daqui até aqui, que a placa liberou daqui até aqui, que a gente consegue calcular usando o coeficiente médio, desde o x igual a zero até o x
L5, 250 milímetros. A gente consegue calcular isso aqui, ó, tá? Menos daqui para trás, desde o zero até o quarto elemento, né? Então, se eu pegar todo o calor, desde x igual a zero até x igual a L5, 250 milímetros, sei lá, vamos achar, faz de conta, 2.000 watts. E aqui, do zero até a posição 200 milímetros, que é o final do quarto aquecedor, vamos supor que isso dá 1.500 watts. Então, quanto de calor que teve aqui? 500. Ah, pessoa, por que que não faz dessa posição até essa? Porque aquela fórmula de média, vamos voltar naquela forma de média? Aquela forma de média que a gente fez era sempre pensando de zero até uma posição. A gente não fez a média. Aqui está desde zero até L, na verdade. Está desde zero, que é o limite inferior, até uma posição X qualquer. Eu coloquei L aqui, mas pode ser uma posição X qualquer. Então, não tem. É partindo do início. Aí que está o pulo do gato. É partindo do início. Muito bem. Então, nós vamos pegar o coeficiente médio envolvendo as 5 primeiras resistores, as 5 primeiras placas ali, multiplicar pela área, né? Pela área total, quer dizer, o L5 aqui você tem que pensar que é o 250 vezes o 1 metro de largura, diferença de temperatura. Mas aí você subtrai do coeficiente médio até o quarto elemento, do 1 até o quarto, e multiplica pelo 200 milímetros, passa para metro, né? Vezes 1 metro aqui, tá? E aí, fazendo a simplificação, porque o ΔT pode ser colocado em evidência, o W pode ser colocado em evidência, então vai ficar isso aqui, ó. Coeficiente médio, desde o primeiro até o quinto elemento, vezes a posição L5, né? Essa posição L5 é 250 milímetros, 0,250, né? Menos o coeficiente médio até o quarto, vezes a posição L4. Agora, como é que eu acho essa daqui, ó? Essa daqui ainda não tinha chegado em escoamento turbulento, porque essa posição do quarto elemento é a posição L4. L4 é 200 milímetros. E a transição foi em 220, lembra? 220. Então aqui basta você usar o coeficiente médio para laminar. Mais uma vez a equação 730. Mas aqui a gente tem que pegar o Reynolds na posição 4. O Reynolds na posição 4 é você substituir esse L1 por L4. Aí você calcula o Reynolds na posição 4, mas vai ser proporcional, porque o L4 vai ser 4 vezes isso, porque o L4 é o 50 milímetros vezes 4, para dar 200 milímetros. Por isso que ele pegou esse Reynolds aqui e multiplicou por 4, tá? Por isso que ele pegou o Reynolds, multiplicou pelo 4, o Reynolds 1 multiplicou pelo 4 e achou isso aqui. Que você podia ter achado direto daquele jeito que eu falei. É só você colocar aqui 0,200. Seria a posição L4. E aí você ia achar exatamente esse número que ele achou aqui, ó. Ele achou aqui, ó, 4,56 vezes 10 a 5, substituindo no Nusselt, deu 396, deu um coeficiente muito maior, porque agora é uma média que está pegando várias placas, né? Várias placas. Aliás, não, eu falei uma coisa errada. Achou o Nusselt e quando achou o Nusselt, achou o H e o H deu menor. Está vendo esse 67? Ele é menor do que esse 134. Fala, mas por quê? Ué, ele é menor por causa disso aqui, ó. A média do coeficiente aqui foi essa, aqui, ó. Mais ou menos aqui acima. Quando você vai até a quarta posição, a média é baixinha. Normal isso. Normal isso, tá? E o que que ele faz com esse 67? Olha, ele pega esse 67 que ele achou aqui e guarda. Guarda. Ainda não dá para calcular, não, porque ele vai pôr aqui, ó. Mas agora ele tem que achar o H5, tá bom? O H de 1 a 5. Bom, esse é um pouquinho mais complicado. Como é que esse é um pouquinho mais complicado? Porque aqui você tem que misturar laminar com turbulento.
Tá vendo esse 871 aqui? Ele tá vindo da equação 738. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Olha a equação 738 aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. 738. Isso aqui já está envolvendo um pedaço que é laminar e um pedaço que é turbulento, mas não tem que ser até o fim da placa, até o fim da placa não, que a gente nem sabe qual que é o fim da placa. Tem que ir até aquela posição L5 aqui, de XC até L5, tá bom? E a fórmula é essa daqui, e essa fórmula aqui, o A, eu já falei para vocês que é o 871. Já tinha falado isso aqui. E esse Reynolds aqui tem que ser é, é, no final, esse L aqui vai ser esse L aqui, ó, que vai ser no final da placa 5. Agora, é, é, é isso aí, tá? É isso aí. E esse Reynolds crítico é o 4 vezes A5. 4 vezes A5 não, né? É, 5 vezes A5 e que deu aquele 871 naquela conta. Bom, então voltando para cá, substituindo tudo aqui na fórmula, deu 546, aí deu 74, deu um valor um pouco maior do que aquele último. Agora sim, você pode aplicar a fórmula. Que fórmula? Essa daqui, ó. A fórmula aqui chatinha. E quando você aplica essa fórmula, você acha 1050, tá? Ou seja, quem é que está ganhando? O 1, o aquecedor 1. Mas não acabou. Agora falta o aquecedor 6. Ah, o aquecedor 6 é laminar. Perdão, o aquecedor 6 está na região turbulenta, tá? Eu sei que está na região turbulenta, mas você lembra que a gente vai ter que fazer assim: pegar tudo os 6 primeiros aquecedores e subtrair dos 5 primeiros aquecedores, tá? Agora é assim, ó, para analisar essa placa número 6 aqui, eu pego dela para trás, quer dizer, do zero até ela, até o fim dela, menos do zero até o fim da placa 5. Aí eu vou ter realmente o aquecimento na placa 6. Complicado, né? A fórmula é aquela mesma que a gente tinha deduzido antes, tá? Só que agora vai ser do 1 ao 6 vezes o L6, menos do 1 ao 5 vezes o L5, vezes o W, vezes a diferença de temperatura. É... E nesse caso aqui, esse H de 1 a 5 a gente já achou. Olha aqui, ó. Esse H aqui de 1 a 5 a gente já tinha, 74. Não precisa de calcular de novo. Mas o H de 1 a 6 a gente não achou, não. Então a gente aplica a fórmula aqui, tá? Aí que Reynolds que é esse? Tem que ser o Reynolds na sexta posição. Eu tinha falado, né? Que aquele lá era o Reynolds na quinta posição, né? Aqui era o Reynolds na quinta posição. Tá aqui, ó, o Reynolds na quinta posição, ó. Eu não tinha dado muito destaque para ele, não. E aqui tem que ser o Reynolds na sexta posição. Ó, 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 ó ele calculado aqui. Aí achou esse valor para o coeficiente convectivo de 1 a 6, aí eu substituí na forma de cima e deu 1.140 watts. Essa aqui ganhou. Então, Q6 é maior do que Q1, que é maior do que Q5. E aqui são os valores dos coeficientes reais. Isso aqui é real, tá vendo que está com o número aqui? É porque aí ele foi num programa, ele foi no IHT, ele fez isso no IHT. O livro é baseado no IHT. Então, essa que é a solução, tá? Eu pus uma observação aqui, deixo para vocês lerem, tá? Eu queria falar uma outra coisa desse negócio aqui. Eu tinha feito, gente, esse gabarito errado para vocês, tá? Tanto esse quanto esse estava errado. Aí eu consertei esse gabarito, tá? Então eu vou mandar essa aula de novo para vocês, chamada aula 15 atualizada, em que aqui está o gabarito certo agora, tá? E além disso, nesse exemplo 2 aqui, ó, eu vou escrever aqui no alto o link do YouTube onde eu vou salvar essa aula. Então é isso, tá? Vou sair do modo apresentação. Vou voltar aqui para a plataforma do Teams. Já tem 35 minutos de aula, eu sabia que esse exercício ia gastar muito tempo, normal, tá? E vou parar a gravação. Parar.